Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, e hoje vamos conversar sobre continuidade operacional. Quem nunca ouviu falar disso, pessoal, é porque nunca leu um relatório de auditoria de uma empresa que está com problemas financeiros ou está em possível processo de recuperação judicial. Você já parou para olhar uma demonstração contábil de uma empresa da bolsa que esteja nessa situação? Então nós vamos conversar sobre essa norma de auditoria que aborda sobre continuidade operacional. Tem uma normativa de auditoria só sobre esse tema, para vocês verem a importância. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever nesse canal aí para continuar dando apoio. Vamos que vamos! Esse é um conteúdo focado para o concurso da Receita Federal, concurso do CGE, Tribunal de Contas. Então vamos estudar, que só com persistência e foco que vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês. É estudando, mantendo uma rotina de estudos, exercícios, que no longo prazo vão vindo as aprovações, tá? É um processo aí de pelo menos 2 a 1 ano aí de prazo, dependendo da quantidade de hora de estudo, beleza? Então vamos que vamos e bora estudar. Um ponto interessante, pessoal, que as nossas demonstrações contábeis, elas têm um pressuposto que vem lá na estrutura conceitual da contabilidade, que toda empresa, as suas demonstrações contábeis são feitas pensando que elas vão durar aí sem um prazo de extinção, um prazo indeterminado. Então nenhuma empresa é feita para durar 1 ano, por exemplo. As demonstrações contábeis são elaboradas de forma que a empresa vai continuar sempre em operação. Ela não vai se liquidar. E esse é um ponto importante. A gente chama isso de continuidade operacional. Então, olha só. As demonstrações contábeis são elaboradas com base no pressuposto de que a entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível. Então, ela não vai ser vendida, não vai ser liquidada. Ela não vai encerrar suas atividades. Tá bom? A menos, né, pessoal? E aí, em alguma situação, ela pode ser elaborada para esse fim. Então, um balanço de liquidação, um balanço especial, a empresa vai se encerrar. Mas, no geral, as demonstrações contábeis, elas precisam aí atender esse pressuposto. Por isso que o ativo, o passivo, o PL, todas as contas dentro de cada um desses grupos são contabilizadas para isso. Então, o ativo, por exemplo, o imobilizado, é contabilizado pelo valor de custo histórico. Se eu fosse vender esse meu ativo, vamos supor que a minha empresa vai falir. Eu teria que colocar pelo valor de liquidação esse ativo. Mas essa não é a normativa, não é o padrão da contabilidade. O padrão da contabilidade é que as demonstrações contábeis sejam preparadas aí no pressuposto de uma continuidade infinita, de um prazo indeterminado, considerando as regras contábeis da estrutura conceitual, tá bom? O auditor, pessoal, de acordo com a normativa da contabilidade, ele tem a responsabilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, como a gente já viu, e concluir sobre a adequação do uso pela administração da base contábil de continuidade operacional. Ou seja, o auditor tem que verificar se está correto a forma como a administração está fazendo e classificando a demonstração com a base de continuidade. Ou seja, se a empresa está falindo ou não está falindo. Se a empresa não deveria estar utilizando a demonstração contábil dessa forma. Olha só, o auditor ele tem que avaliar, pessoal, se existe incerteza relevante sobre a capacidade de continuidade operacional. Então, se vocês observarem uma empresa que está com problemas financeiros, normalmente empresas com prejuízos subsequentes, os próprios auditores eles já comentam no relatório de auditoria. Olha, nós temos uma incerteza quanto a essa capacidade de continuidade operacional da empresa. Ela apresenta sucessivos prejuízos. E é até interessante que tem muitos trabalhos sobre isso lá fora. Pesquisas acadêmicas de que um auditor abordar no relatório que a empresa está com um problema de continuidade pode prejudicar ainda mais a empresa e levá-la para o fundo do poço. Porque um auditor dizendo que essa empresa não vai continuar mais ativa, tem esse possível problema, pode prejudicar e influenciar o mercado a não acreditar nela.
que eles chamam lá fora de going concern, né? Que é quando nós damos esse parágrafo de continuidade operacional. Então o auditor deve fazer essa avaliação. E o objetivo do auditor, então, pessoal, é obter evidências de auditoria apropriadas e suficientes sempre para analisar a base contábil de continuidade operacional, concluir se existe certeza relevante em relação a qualquer evento que possa afetar a empresa e as demonstrações contábeis, e depois tu vai emitir o relatório de auditoria, informando se foi feito adequadamente ou se existe uma possível incerteza, tá bom? E o auditor, pessoal, conforme a norma, pede que faça uma análise do que a administração avalia. Então, a administração da empresa vai fazer uma avaliação sobre a continuidade operacional. Se a empresa ela vai seguir aí funcionando adequadamente, se tem aí um plano de longo prazo, e o auditor vai fazer essa avaliação. A norma diz que o auditor ele deve revisar, ele deve verificar todos os fatores para poder indicar se essa empresa ela vai continuar no longo prazo, ela não vai falir, tá bom? Olha só, ao revisar a avaliação da administração, o auditor deve verificar se essa avaliação inclui todas as informações relevantes que o auditor tomou conhecimento da auditoria. Então, olha a importância do papel do auditor. Ele vai analisar as demonstrações contábeis, vai analisar se essa empresa ela dá lucro, ela gera caixa, ela não vai entrar em falência, ela não vai talvez falir em breve, né, nesse período curto, se ela vai ter uma continuidade ao longo dos anos. Então isso destaca a importância de nós investidores lermos o relatório de auditoria. Tem muita gente que nem conhece, nunca parou para ler. Será que aquela empresa tem um parágrafo indicando uma possível incerteza da continuidade operacional? Tem várias empresas da bolsa que possuem esse parágrafo, né? Mas tem muita gente investindo ainda. Então a gente tem que parar para analisar, né? Por que será que o auditor está fazendo e colocando a sua opinião com um parágrafo de incerteza, né? Ou é mais pela normativa, pela própria normativa? E nessa situação, pessoal, temos procedimentos adicionais que devem ser feitos quando uma empresa está com essa possível incerteza de continuidade operacional. Então, se forem identificados esses eventos, situações, o auditor deve levantar evidências apropriadas e suficientes para determinar se existe mesmo uma incerteza quanto à continuidade operacional. Então vamos supor que deu um problema ambiental que pode levar a empresa à falência. Então o auditor tem que fazer essa análise e informar até isso no próprio relatório de auditoria, se for algo grave e relevante, né? E é claro que a gente chega na conclusão do auditor. Então, analisando todas as informações, o auditor vai colocar isso no seu próprio relatório de auditoria, na sua conclusão, que é o nosso trabalho final do auditor. Deixa eu até mostrar para vocês, pessoal. Aqui é um relatório de auditoria que eu peguei aqui. Olha só. Aqui uma base para opinião com ressalva. Então o auditor disse que a demonstração contábil está correta, porém ele tem um problema. Ele tem um problema em relação à incerteza relevante relacionada à continuidade operacional. E aqui, tá, pessoal, tem a descrição do que aconteceu, quais são os motivos que o auditor considera que essa empresa tem um possível problema de continuidade operacional. E isso vai dentro do relatório de auditoria, dentro da opinião do auditor final. Ele vai ter que abordar e dar uma opinião se essa empresa ela tem uma certeza relevante, ou então ele não vai abordar, né, nenhum ponto relacionado a isso. Se ele não tiver dúvidas quanto à continuidade operacional, ele não vai destacar isso dentro do relatório de auditoria. A norma só pede que ele destaque em caso de uma incerteza, de um possível problema em relação à continuidade operacional. Beleza? Em breve encaminharei mais exercícios para vocês. Deixe seu like aqui e se inscreva nesse canal. Vamos que vamos e foco na receita!